Fala pessoal, estamos de volta, mais um episódio do Podcom e hoje a gente está trazendo uma pessoa que é um dos grandes players do mercado e certamente também tem responsabilidade na nossa formação, além da formação de muitos corretores. E estou eu aqui com o Carlinho, boa tarde, meu irmão, Marcão. Fala, galera. Parcela reduzida, parcela integral. E eu gostaria muito de apresentar aqui meu xará, Marco Antônio, um dos percussores aqui do estado, atendendo todos os corretores, trazendo de fato para perto, né? Então, gostaria de desejar um bom tempo aqui com a gente. E se apresente, por favor. Poxa, que bacana, né? Primeiro é dar o parabéns a vocês pela iniciativa, porque ela é muito importante para o mercado de seguro securitário capixaba, né? A sociedade cada vez mais precisa estar inserida no nosso meio. Me apresentando, eu sou o Marco Silva, amigos dessa turma aqui, né? Estou no mercado há mais de 38 anos, caminhando aí para os seus 40, né? É que nasci dentro de uma seguradora, né? Foi meu berçário e me constituí e me formei e me tornei o homem que sou através dos seguros. É um prazer estar com vocês, dividir com vocês esse espaço, essa hora ou esses minutos. Acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser a gente vai curtir bastante. Então é isso. Eu costumo dizer que hoje nós zeramos uma vida, né? Trazer o Marco Antônio aqui para poder conversar com a gente, que é o cara que praticamente, quando eu comecei no seguro, eu e Luiz Felipe, meu sócio, a gente foi. A primeira seguradora que nós cadastramos foi a Porto, recebeu a gente lá, Marcos e Rômulo, né? Isso. E deram. Mostraram o caminho do seguro, que a gente não sabia nada. Então, é um prazer inenarrável ter você aqui hoje, mano. Que legal, obrigado. Eu fico feliz aí com as palavras suas, do Marcos, Marquinhos. Mas eu acho que todo mundo vê o Marco como uma referência de seguro, né, de seguradora, né, do mercado. Quem trabalhava igual eu trabalhava na Congênere, né? Via muito o Marco, aparecia muito. A gente tem muito, agora como corretor, sempre vendo, sempre ajudando, né? Sempre próximo do corretor também. Acho que isso é bem bacana, né? Por isso, tanto é que você está aqui com a gente hoje. Obrigado pelo aceitar o nosso convite, né? Mas não poderia... não tem como não aceitar. Primeiro, eu cheguei aqui no Espírito Santo em 1994 e realmente o mercado era muito tímido, né? Para toda a seguradora que estava aqui já, né? Então, pouco se falava, pouco se produzia. Então, o papel social de quem estava aqui como segurador é uma responsabilidade com o outro e não consigo, né? Como fazer com que o outro pudesse, de fato, dar o pontapé inicial, começar a sua carreira, acreditar em si. Eu acho que esse foi o grande lance. Foi a melhor parte, eu acho, da minha jornada como Espírito Santo, porque eu sou capixaba, né? Eu sou carioca da Gema, mas eu me tornei capixaba. Então, eu digo que eu tenho um corpo carioca, mas a minha alma é capixaba, porque aqui eu aprendi muito, né? E aprendi no sentido que você traz muito bem, o mercado, quando eu cheguei, nós não tínhamos nem 60 corretores. Eu lembro que os nossos maiores corretores eram Elos, o sinal da sua mãe. Tinha HRD, tinha outras corretoras, tinha a do Washington, que era a capital, tinha várias corretoras, a Imperial, várias corretoras, mas de um número bem menor e muito fechado. E cabe destacar que foram essas pessoas, no seu modelo ali existente, que trouxeram muito apoio para novas formações. Então, eu me sinto muito satisfeito em afirmar aqui que eu participei de quase 400 formações de corretores ali, pessoalmente, orientando. Alguns mais firmes,
presencial, tirando os paradigmas, deixando os estereótipos de lado, mostrando que a capacidade dele era muito superior ao que ele pensava, que hoje são grandes corretores. E hoje que é legal, o mercado capixaba ele é movido por mais de 600 cadastros. E uma extensão de corretores de tamanhos assim, muito bacana, né? Com uma diversidade que o mercado tem capixaba, né? E profissionalizou cada um de uma forma para diversos produtos. Então, falando como mercado, esse é um mercado que ele ampara todos os produtos. Não dá para dizer que aqui é um especialista em automóvel, consórcio, ou um RD, ou empresarial. Não, negativo. O corretor capixaba ele se moveu pela linha educacional da nossa sociedade. Isso é um mérito de vocês. Que eu costumo trazer até da minha experiência quando eu saio da Perspectiva, né, que foi um dos incentivadores também ali quando eu estava sozinho. Depois até de sair da sociedade com meus irmãos, me apoiou bastante. Parecia, para mim, nesse aspecto, sempre foi um hub de negócio. É uma escola, né, E cara? ela ia desenvolvendo cada CNPJ de acordo com o perfil daquela pessoa. Então ela entendia, ela realmente tinha uma vertente de desenvolver o empreendedorismo ali. Então, toda vez que eu converso com as minhas funcionárias, assim, eu falo de desenvolver empreendedorismo. Sou CLT? Sou. Mas como que você pode empreender dentro da minha própria empresa? E isso era um movimento que eu já tinha aprendido lá atrás, que eu também peguei na época da Itaú Passos, que era um programa de filhos de corretores que queriam seguir o caminho. Apesar de eu nunca ter tido opção, né? Nunca foi opção. Mas corretores incríveis, os dois. Casal espetacular. E aí a gente, né? Novo, hoje eu tô com 40. Mas a gente ia com 10 anos de idade, 15 anos de idade, churrasquinho lá na sede, e todo mundo brincava. Então, o mercado capixaba era muito pequeno, mas ao mesmo tempo... Muito unido, né? E todo mundo participava. Todo mundo adorava essas resenhas de seguradora. A Porto sempre fazia, tinha uma Sul América... Todo mundo fazia, e era uma coisa gostosa de ser feita. E a diversidade de produto também, eu acho que faz o corretor ele se esforçar mais e aprender mais, né, para vender um produto diferente, que sempre vendeu de tudo, vários produtos, né? E assim, falando em diversidade, né, o que é curioso quando eu que já atendi o norte do país, o nordeste e o sudeste, focado no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o que é legal falar do Espírito Santo, né? O corretor do Espírito Santo, o capixaba, né, que busca na linha securitária se amparar e crescer, ele tem um diferencial, porque ele não se prende ao automóvel, ao contrário, ele faz do automóvel o lead mais quente dele. Ele entrou na porta daquele segurado, daquele cliente, e dali ele já cria novas esferas para residência, para um consórcio, para uma proteção familiar. Então ele tem essa particularidade de ir além. É uma coisa que eu noto muito, né? Vocês têm muito essa facilidade. Não que os outros corretores não tenham, todos têm, mas aqui essa facilidade, e eu acho que vem daí, Marquinhos, quando vocês trazem, que vocês são uma geração que vocês viviam muitos novos, já desde cedo, vocês estavam em todos os eventos. Eu lembro muito bem que os nossos eventos não eram feitos só para os corretores já ali que estão antigos, que estariam catequizando. Não, pelo contrário, vocês todos estavam no evento pela linha da curiosidade, que era a principal movimento de coragem para o empreendedorismo de cada um de vocês. Isso é muito legal. E outra, Marcos, a Porto, ela te dá essa situação muito pela variedade de produtos. Então, você vê a coisa se resolver, ao contrário de algumas outras congêneres. Vamos ser bem sinceros. Tem produtos que, até hoje, eu só apresento orçamento de Porto. Que bom, hein? Não, falando sério. Porque determinado tipo de produto eu já porque a experiência te mostra o caminho. Tá. Você não vai pegar e colocar um produto que não vai que vai vender um produto para um cliente que ele não vai conseguir resolver o problema. Exatamente.
E em relação a Porto, eu não tenho um A para falar sobre qualquer um dos problemas. Eu até tenho uma história bem curiosa para contar. Eu lembro, isso foi em 2007, automóvel, roubaram 2 Pajeiros lá da carteira da Binão. Imagina, hein? Pajero, roubaram uma Pajero na quinta e outra na sexta da carteira da Binova lá. Uhum. Na segunda-feira eu recebo uma ligação do Karine, que hoje é da Porticar, né? Porticar. Ela Marcos, você pode dar um pulo aqui na Porto? Eu falei, eu vou. Aí cheguei lá, tava reunido Karine, Marco Antônio, Edmar, na convenção lá. Aí, e aí, Marco, o que é? Eu falei, não, foram dois assaltos. Agora, você pode se indicar, Marco? Ele, não, só queria ouvir isso da sua boca. Porque você é um cara muito sério, não sei o quê, e a coisa se resolveu da forma mais tranquila possível. Se fosse numa Cogele, talvez não fosse levado nessa situação, entendeu? A Porto tem esse ambiente familiar, e o ambiente familiar que a Porto sempre trouxe é essa linha de portas abertas, né? Está aberto e de forma muito genuína, e é o que a gente sempre buscou. Ser genuíno, para poder se colocar e entender de fato o que o corretor está trazendo, o que o segurado traz, ou o terceiro, não importa, mas é ouvir o outro de forma muito genuína. Ouvir a dor mesmo. Eu digo assim, você nunca vai calçar o sapato do outro, mas você tem que buscar pelo menos entender o que o outro sente, para que você possa emitir uma resposta. E o ser genuíno te prepara para você não se antecipar, não formar uma imagem e se delegar para uma resposta que não está pronta, que está verde. Então, esse é um perfil. A Porto é uma empresa espetacular. Falar da Porto é uma coisa muito boa. Chover no molhado, né? Porque realmente a Porto, ela buscou diversificar a quantidade de produtos como necessidade para o nosso corretor. É deixar o corretor amparado para que cada vez mais ele tenha uma opção de oferta para o segurado dele, para que o segurado não possa ter oferta oriunda de outra fonte que não seja o seu corretor. Então a gente está falando de quanto tempo, né? Isso já acontecia há muito tempo, e isso só se fortalece. Então a Porto cada vez ela se fortalece, a figura do corretor ela é uma presença viva dentro do nosso espaço, dentro do nosso cotidiano. É verdade. Só para falar, passei quase 2 anos apertado por causa desses 2 sinistros, né? Ele produzia bem, você chorando. Nossa senhora! Mas faz parte, mas o bacana é ouvir, né? A seguradora ouvir do corretor. Só te chamou para ouvir de você. Para entender, o que aconteceu. Porque realmente é atípico, né? 2 modelos de carro iguais, na mesma corretora, aí você chega lá e pergunta, antes de qualquer coisa, Marco Aurélio, quero ouvir de você o que você tem para dizer. Ponto. Pronto. Isso aí você já vê a parte humana do negócio. E né? eu acho até mais assim pela parte profissional, porque a nossa relação ela é única, né? O interesse é igual, é igualitário. A nossa parceria. É parceria, lógico. Então, uma parceria, o outro não pode ser melhor do que o outro, não pode haver omissão. E a gente sempre buscou aqui trabalhar de uma forma bem transparente, né? Numa linha conjunta um com o outro, né? E isso sempre veio de vocês, pelo contrário. Quantos corretores já na minha época como gerente nos chegavam e falavam, Marcos, cabe sindicância. Na hora. Faz a sindicância. Olha que coisa bacana. Então o corretor ele trazia esse posicionamento porque ele reconhecia a necessidade de entender que o seguro é uma transação, é um contrato bilateral que atende 2 partes. Sim. Né? E de boa fé, né? De boa fé, acima de tudo, né? E isso também vai de encontro, né? Que antigamente tinha muita autonomia, né? Da pessoa que estava de frente e sabia lidar. E isso, com certeza, reverteu para você em mais confiança, mais credibilidade. Aquilo que eu falo. Tem produtos que você... condomínio, por exemplo. Eu não apresento outro. Eu Marco Aurélio, eu trabalho Porto. A parte de condomínio, eu não apresento, nem apresento. Se tiver que ter 3 orçamentos, eu nem entro na cotação. Porque eu já tive experiência. Já tive experiência com outras congêneres e eu não apresento.
os players das corretoras me chamam lá, pô, eu falei, não coloco, porque eu já tive experiência e sei que não funciona. Então, o que funciona, o de vocês que funciona, eu vou trabalhar. O que não funciona, desculpa, eu já tenho uma parceira boa que faz, que é a Porto. E a Porto, como eu te falei anteriormente, essa liberdade de portas abertas, por exemplo, o Gabriel Baiocco, ele é o dono da Porto aqui, ele é a maior figura da Porto Seguro no estado. Então, a autonomia pela Porto é dele, ele é o nosso, ele é o representante da Porto. Então, ele de fato é o dono da chave, é a pessoa que vai te ouvir, que vai entender e vai buscar solução para todos os casos. Marco, outra pergunta, o que você está achando dessa movimentação dos corretores de seguro na área de consórcio? O programa é Podcon, né? A gente não podia deixar de falar sobre isso. Mas antes, posso só acrescentar para ele fazer? Queria que você contasse como que você iniciou na Porto, aonde você chegou, e com isso também a transformação que você falou até um pouco ali atrás do corretor do Espírito Santo, que é um cara que oferta para vocês sempre, hein? Todo tipo de produto. Então, assim, qual é a evolução que você vem em relação a todos os estados que você atuou para com o Espírito Santo e até chegar nessa diversificação? Então, eu vou responder a pergunta mais fácil, que é a do... Se ferrou. Porque se ferrou. Eu acho que falar do consórcio é muito bom. O consórcio, ele chegou, né, já tem algum tempo, né, ele é um facilitador, né, de planejamento. Se você quer planejar, hoje não dá para comprar nada na emoção, né? Você precisa ter um planejamento. Exemplo, se eu estou lá, meu carro já está com tantos anos de uso e está para me comprar, fazer uma troca, uma substituição desse bem daqui a 2, 3 anos, a melhor forma de planejar é adquirir o consórcio. Eu estou pagando sem juros, minha taxa de administração está diluída, eu estou com o meu corretor olhando tudo ali, me acompanhando. Então, eu tenho o meu próprio bem atual para uma virada de lance e eu acabo adquirindo algo maior, melhor em qualidade, de uma forma planejada, sem juros, sem descapitalizar. Alavancando. Né? Alavancando. E assim, hoje uma comissão de um consórcio, para quem respirava só automóvel, é muito maior do que uma comissão de um auto para o corretor. Como ganho, né? O corretor ele tem muito ganho através do consórcio, né? Exemplo, falando na categoria de médicos. Os médicos eles são muito aderentes à compra de consórcio. É uma forma de se planejar e de se constituir novos bens ao longo dos anos, né? Porque hoje não dá para você chegar ali e fazer um financiamento com juros em alta, você imagina, né? Selic projetando 15, né? Pois não tem como. Então, além de ser a melhor oferta, é um pleito que vai facilitar muito o corretor. E diversificar. Eu gosto muito dessa palavra, porque é diversificar para a linha não seguros. Né? Você gerar para a sociedade de consumo novas ofertas. Porque senão o corretor ele vai ficar sendo visto só com uma linha de oferta de seguro. E não, ele está dentro daquela casa, ele pode gerar tantas ofertas, né? É um cartão de crédito que vai diferenciar, que vai trazer para ele outros benefícios. O próprio consórcio, como a gente comentou aqui, outros produtos, né? Então a diversidade do consórcio, ele veio e vai ficar, e cada vez ele é tendencioso, o consórcio. Cada vez ele ganha mais força, ele ganha mais espaço e ele é crescente. É isso. Eu acho que o corretor está inserido na parte de planejamento, de vida, né? Porque a proteção vem em primeiro lugar, tem a vida da pessoa que, se faltar, vai desamparar, né, os parentes, e tem um planejamento futuro que é compra, adquirir um imóvel, um automóvel, igual o Marco estava falando aqui, a gente não tem juros, né, taxa de administração diluída, então é muito mais fácil o planejamento. E o corretor é um terapeuta, né? Exatamente. Tudo, opinião de tudo. Pô, quantos clientes ligam para vocês aí? Ei, tô pensando nisso e naquilo. Pô, rapaz, eu ia comprar. Você já comprou um chuveiro tal? Igual eu já recebi essa, eu falei, rapaz. É interessante. É engraçado, Marquinhos, eu vou chegar já na sua resposta para a sua pergunta.
É que eu atuo dentro de uma seguradora por muitos anos, mas o meu seguro sempre foi feito pelo corretor. E eu tenho, mesmo eu vivendo, respirando seguro, eu tenho o meu corretor como uma pessoa que me apoia no meu planejamento. Ele me dá dica, ele fala, Marcos, olha, a tua proteção, olhando proteção familiar, seguro de vida, você já está numa certa idade, você pode começar a desacelerar, usar esse capital para outras questões. Coisas, né? Quer dizer, ele começa a dar dicas, porque nós temos pontos cegos, e é natural como as pessoas a gente ter pontos cegos. E é importante ter o corretor no segmento securitário para te orientar. E não quer dizer que você é dominante naquilo, que você vai ser o dono da razão. Não, você vai sempre precisar do outro para esclarecimento, até mesmo para um planejamento de oportunidade, que no caso aqui é o corretor. Porque às vezes você está inserido tanto no negócio que você não tem aquela visão de fora, né? Você tem que sair, te mostrar, né? Aí a pessoa te tira lá daquela bolha, te bota para pensar, não, ó. Exatamente, porque a gente tem por um hábito, como ser humano, a gente tem por hábito se fechar. E gostei dessa linha da bolha, né? Às vezes a gente se fecha no nosso mundo, na nossa teoria de razão, e esquece que a verdade, ela está aberta para todo mundo, né? Elas são uma visão diferente, né? Não, porque a verdade é plural. É isso aí. São verdades, né? E a gente precisa estar ouvindo o outro para poder se entender, né? E poder entender melhor as questões, né? Mas para a sua questão, né? Falando aí um pouco da minha jornada, né? Eu comecei com seguro na Porto Seguro. Olha que coisa, você falou do Itaú. Eu saí do Itaú, eu era bancário, eu trabalhei no Nacional. E, aliás, um fato interessante. Quando eu saí do quartel, em 81, eu fui trabalhar na Santa Amaro Consórcio. E naquela época, olha que bacana, olha para vocês, sem combinação, hein? Não tem combinação, é um resgate nessa retrospectiva aqui. E olha que interessante, a gente vendia consórcio, a gente não tinha o cliente, a gente pegava as páginas amarelas ou a lista de assinantes da Telefônica e começava a ligar para aquelas pessoas oferecendo. Então, eu trabalhava na Santa Amaro, eu vendi o Escort XR3, que você só tinha folder, você não tinha um carro para apresentar. Você vendia a nova Ford F1000, você não tinha ela para apresentar. Então, as pessoas compravam pela sonho, né? O sonho e pela sua fala, pela sua verdade. E você aí, preguiçoso, não tá indo atrás de lead, cara. Olha só que coisa interessante. Vai ligar, rapaz, senta e vai ligar, seu preguiçoso. É isso mesmo. E olha que coisa interessante, como é que era a oferta, né? Isso em 1981, quanto tempo, né? E hoje não. Hoje está muito mais fácil e as oportunidades, ela tá aberta. Olha a diferença de 81 para 2025. Hoje você tem a oportunidade de um único lead, você entrar numa determinada casa, aquela casa tem outros amigos, tem outros familiares, olha quantos leads estão se constituindo ali. E quantas ofertas quentes você pode estar fazendo. É muita oportunidade. Tem que parar agora, hein? Pare e venda consórcio, hein? Com a Porto. Por favor. Isso vai dar conversa, hein? Mas a gente, cara, é muito bacana a diversidade de tudo, né? Por exemplo, produto, a gente tem várias seguradoras, tem a Porto tem vários, dentro dela, vários produtos, que o consórcio da Porto é excelente. Só que também tem outros consórcios que atendem muito bem de acordo com o planejamento. Na verdade, eu acho o seguinte, aquela história que você falou, seu corretor, ele te dá uma análise sobre o produto, né? Então, eu vejo também que você pega o cliente, o perfil do cliente, ele influencia muito no que você vai oferecer de produto, né? Porque, por exemplo, num seguro Porto Seguro, o cliente, ele já é um cliente que gosta de ser bem atendido ao extremo. Concorda comigo? Sim. E ele vai pagar por isso. Ponto. Né? Então, já tive um cliente que falou assim, nem me apresenta outra não. Exatamente. Então a gente tem que olhar esse lado. Exato. Só que aquela história, né? Você pode dar duas opções, né?
Se você der mais que 2, o cliente já fica... já se você perde abre a percepção do negócio. a coisa fica aí mais são complexa. dicas de venda. E aí eu acho que é uma oportunidade para falarmos de um outro podcast. No outro podcast. Aqui, porque a oportunidade de venda, transição para venda é muito legal. Sim. E aí você tem que saber o momento certo de como ofertar. Porque a oferta, ela pode... A forma que você oferta pode ser certeira, como pode ser também uma desistência. Muito legal falar. Mas, continuando a resposta. Então, assim, eu comecei lá atrás e eu cheguei no Espírito Santo em 94. Veja, Porto aqui, a gente tinha um pequeno escritório no centro. Então, eu falo que a maior oportunidade de crescimento que eu tive na minha linha profissional, que de fato me deslanchou para esse mundo securitário, para que eu possa ser uma fonte de presença dentro da nossa sociedade securitária, foi o Espírito Santo. Porque eu cheguei aqui, de fato, aqui era muito pequeno, a gente tinha poucas oportunidades, eu peguei Mato Alto, foi fácil, mas não adiantava nada se você não desse oportunidade para movimentar o mercado. E aí, Marcos, colegas, a minha primeira resposta naquele momento, que eu me fazia muitas perguntas todos os dias, né? Até para poder entender e ampliar a marca da Porto aqui no estado, né? Porque nós tínhamos uma representação muito pequena em produção. E aí o que me veio à cabeça é que, sem o corretor, com aquele grupo de corretores, eu ia dar bons passos. Mas bons passos não era o suficiente. Eu precisava dar passos com mais energia, mais acelerado. E para isso eu precisava de novas fontes. Foi quando me veio a ideia de formar corretores. Nós tínhamos um espaço, que vocês vão lembrar bem, uma casinha lá atrás, e lá foi uma sede de formação de corretores. Então ali se formou muitos corretores, e eu falei, eu preciso de um exército, e o nosso exército saiu, né? Hoje o mercado tem aí um grupo muito bom de corretores, foi o que fez a Porto, de fato, acelerar aqui. Então, a Porto, desde, se eu não estiver errado, eu acho desde o ano de 99 ou 2001, ela foi pioneira no mercado capixaba, assumindo o ranking e a sua representatividade através dos corretores. Então, foi esse exército que formou a Porto. E eu faço parte desse exército aí. Faz. A minha formação como corretor foi na minha SUSEP. Quem bancou parte da minha SUSEP foi a Porto. A gente bancava, porque tá vendo? Era legal. Então, essa formação, e a Porto tem muita gratidão aos corretores, é uma gratidão eterna. Eu acho que a frase que nós construímos de que corretor é para sempre vem muito daí. Né, da gratidão para o corretor. Então, e aí a gente se formou, construiu, eu saí daqui a Porto, deixei a Porto muito bem, e ela ficou muito bem, e aí fui assumir novos projetos no Norte e Nordeste, e onde eu também aprendi. Aliás, eu sou um eterno aprendiz. Eu não consigo, eu digo, cada dia eu aprendo mais. O que eu aprendi ontem já foi, eu tenho sede por aprender. Lifelong learner. Então isso me faz, acho que isso é minha fonte da juventude, porque ela me dá essa questão de energia. E eu aprendo através do outro, né? Então, como eu falei, o corretor capixaba, o mercado capixaba, ele me acelerou, ele me fez sair de primeira e segunda marcha, me ensinou a andar em terceira, quarta, quinta marcha. E aí, quando eu fui para novos mercados, como o Norte, o Nordeste, ali eu aprendi novas essências, aprendi oportunidade, eu aprendi novas linguagens. A gente passa a ter um respeito diferenciado, a respeitar que cada um é cada um tem seu ponto de vista, e não importa qual ele seja, ele precisa ser respeitado. E o Nordeste me ensinou muito isso. A importância de entender o ponto de vista de cada um, para que você possa formar uma boa imagem, até para ter decisões qualificadas. Sim. Marcos, e essa nova
E essa nova empreitada sua aí, agora. Recomeço. Esse novo recomeço. Que você contou pra gente aí, então, em off aí. Não pode ficar em off aquela história. Não. Então, assim, primeiro, eu esqueci de falar do mercado carioca, que é um mercado onde eu entrei na Porto, no Rio de Janeiro, no ano de 1987. A Porto Rio foi meu berço, né? E foi ali que foi minha maternidade, né? Foi quem me ensinou a andar e falar e a estudar de forma securitária e humana. Então, eu agradeço muito a Porto por esse momento, né? Bom, eu estou num novo projeto, né? Eu me desliguei da Porto agora em janeiro, né? Foi uma decisão difícil de ser tomada, porque a Porto é uma paixão. O profissional que atua na Porto, ele é uma paixão, não é paixão, né? É um amor. Amor não se acaba. Amor, ele se mantém aceso eternamente. É assim que eu sou com a Porto. E aí, dessa minha decisão de buscar novos passos, bem alinhado com a Porto, surgiu essa oportunidade de ter uma continuidade no mercado carioca, trabalhando com o corretor, que é o que eu mais gosto de fazer. Estar com o corretor, cuidando do corretor, fazendo estratégia para o corretor. A cada passo que o corretor sobe uma escada, eu me sinto ali do lado dele. Eu estou me desenvolvendo. Então, eu estou me capacitando. E esse projeto é isso. Ele me dá a oportunidade da inquietude de todo dia querer aprender. Porque eu estou com um grupo de corretores que eu estou desenvolvendo, que eu estou trabalhando. E é uma execução de lado a lado. Eu ouço, ele me ouve, e ali a gente constrói juntos. Então, a gente criou uma plataforma, não sei se é uma plataforma, não é uma assessoria, mas nós criamos... Acho que é mais uma consultoria. É uma consultoria, um espaço Porto. Então, criamos a Solutiva, e a Solutiva, ela vem de diversas palavras, né? Para achar esse nome, eu fiquei... Aí vem Hub, vem tecnologia, veio soluções. A gente buscou esse apanhado, colocou lá na nossa panela, né, misturou, e aí saiu a palavra solutiva, né, que traduz toda a necessidade que a gente possa estar presente junto ao nosso corretor. E aí a solutiva está ali para isso, né, para gerar soluções, gerar aprimoramento, conhecimento, andar lado a lado, respostas. Então, eu estou com a Porto, representando a Porto, sou exclusivo Porto, e que a Porto me deu essa continuidade, esse prazer de poder fazer aquilo que eu mais amo, que é desenvolver o corretor de seguros. Nossa, que legal. Começar um projeto agora, né, Marco, de botar o corretor carioca para vender o consórcio, né? Ah, mas vende. Olha, então eu já vou dar... Então, a gente está numa campanha agora, né? Aliás, hoje é o último dia, e eu conto muito que vocês, corretores, como a gente está... Olha o beat, começa a pensar, né? Que a campanha é mais que uma oferta de um presente, de um ganho extra. Toda a campanha é uma oportunidade de oferta para você levar para o seu segurado. Leva para o seu vizinho, às vezes ele nem sabe que você vende consórcio. Vai lá e vende. Que é a pior coisa, que é igual um tiro na cabeça, certeiro, chegar assim, você também vende consórcio? Exato. Comprei ontem com fulano de tal, achei que você só fazia seguro. E você está ali para vender, né? Meu Deus do céu. Mas assim... É um projeto, é muito bom, e eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu digo que eu sou até imperativo, então eu não consigo ficar parado, eu estudo muito, eu estou sempre estudando, eu estou sempre buscando algo novo para que eu possa me profissionalizar e levar para o outro sempre essa melhoria. Eu vim para esse mundo empresarial para ser ponte para alguém, isso que é legal. Pô, já podia acabar agora. Mas sabe que, ouvindo você falar de tudo que a gente já viveu também, e desse novo projeto, antigamente você liderava os seus colaboradores. Agora você vai liderar os seus corretores. No desenvolvimento. E vai te dar uma noção que você já tem, mas
da pessoa realmente precisar. Se ela vender, ela não ganha. Se ela não vender, ela não ganha. Então você acaba mexendo com muitas esferas de uma mesma pessoa, onde ela vai pensar aonde eu devo desenvolver. Aí você vai vir com sua expertise e trilhar esse caminho. Vai muito de encontro com o nosso projeto do Podcom. Não sei se você lembra, a essência do nosso projeto era esse: mudar o jeito que as pessoas veem consórcio. Porque, na verdade, aqui a gente estava sendo muito massacrado, questão de pessoas que vendem errado, que fazem, que todo lugar tem, né? Falcatrua, enfim. Aí acaba atrapalhando. Esse nosso projeto justamente para isso, para desmistificar o consórcio. E outra, somos parceiros, mas cada um com a sua corretora, não somos concorrentes. A gente se ajuda. Eu acho que você faz muito isso com seus corretores, né? Então eu espero que você ajude a gente também. Mas pode contar comigo, imagina. O conhecimento é um direito de todo, né? De todo mundo. Então, dividir conhecimento é algo muito legal. Mas falando aqui da sua... Pegando um pouco ainda do eixo do Podcom, né? Que vocês estão falando que vocês traçaram o Podcom, justamente para tirar a complexidade, falar do consórcio de forma mais consultiva, mais alinhado. E quando você faz isso, não importa se aqui é uma sociedade, né? Você vê, você tem sua corretora, Marquinhos, e você a outra. Mas aqui vocês se tornaram sócios comuns para trazer oportunidade para a própria categoria. Sim, isso é tão difícil e mais importante. E também para despertar a nossa sociedade, que ainda não entendeu que o corretor de seguro ele é uma pessoa apta a vender consórcio, a procurar ele para buscar um novo caminho, uma direção como oportunidade e planejamento. Então eu vejo vocês muito nesse alinhamento. Isso é muito bom estar aqui, né? Ver um grupo de corretores novos, vocês são novos, Marquinhos falou que tem 40, né? Então, todo mundo muito novo aqui, bem próximo à minha idade, eu também estou nessa linha dos 40. Top! Na verdade, o Marcos começou a trabalhar com seguro na barriga da mãe. Foi, eu acho que foi. Mas, assim, é muito legal isso, porque eu acho até que eu finalizo pegando um pouco do teu eixo, de que é o que vocês estão promovendo aqui. É dando ao outro o direito do conhecimento, é isso. Marcão comenta sempre comigo, né, de corretor pedindo ajuda, como que mexe no sistema, coisas básicas, né? E eu também tenho, Carlinho também, então assim, até estou fazendo um movimento de criar uma aulinha, vão estar junto comigo, no aspecto de o que a gente pode fazer para que as pessoas possam melhorar e ter uma venda melhor. Aí, né, teve até maluco que mandou lá, pô, vai ficar ensinando concorrente agora? Tá ficando doido? Lógico. E eu falei, enquanto o mercado tiver com essa mentalidade, não vai crescer, não vai evoluir. Então essa troca ela é muito mais pensando num todo do que na gente individualmente. Perfeito, Marco. E não cresce mesmo. Isso. Porque para que o mercado possa se desenvolver e crescer, é importante que todo mundo esteja despertado para um conhecimento igualitário. Sim, é lógico que uns vão estar numa linha profissional mais elevada e o outro ali vai ter os termos, quem está iniciando, quem está ali no meio do eixo e quem já está lá no seu eixo, né? Mas o mercado profissional faz uma concorrência mais profissional. Onde há concorrência profissional, mais oportunidade e ganhos de venda você vai ter. Lógico. E uma venda simples, bem construída, construtiva. Então, porque quanto mais... Esse cabeça de bagre aí não entendeu, né? Quanto mais a venda for consultiva, bem feita, e feita por mais corretores, melhor produto, melhor para você. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo. O monopólio, todos nós já estudamos, passamos lá da fase do ginásio, aprendemos muito sobre o monopólio. O monopólio nunca foi bom para ninguém. Nunca foi. Então, vamos sair dessa. Nós estamos numa geração que a gente tem a tecnologia a nosso favor. Vamos usar ela de forma inteligente. Vamos ter coragem de pedir ao outro ajuda. Sim.
porque é necessário humildade, né? Humildade é tudo. Porque ninguém é dono, ninguém dá do saber. O saber é dividido para todo mundo, cada um tem sua participação e no estágio do saber. Quando você busca tudo isso, você passa a ter um conhecimento melhor. Eu acho que de vocês quando a gente bacana. Também semina o conhecimento, pega o seu conhecimento, eu passo o meu, a gente faz uma troca, enriquece, evolui muito. Mas é uma troca. Você, quando está lá na faculdade, mesmo que você tenha um professor com uma linha de conhecimento, o cara estudou, tem um doutorado, mas percebe que você faz uma troca numa discussão de uma certa matéria, porque você se aprofundou, estudou para poder discutir. Então você está preparado, isso torna uma troca, é uma forma inteligente, né? Dá prazer, né? E aquele ponto de vista naquele debate, né? Na réplica, perfeito. Até o professor vai pensar, rapaz, nunca tinha olhado com esse ponto de vista. Isso, você imagina se todo mundo gostasse só do azul. Ficava difícil. Gente, seria difícil, seria muito complexo. Que bom que a gente tem essa oportunidade. Mais uma vez a diversidade que você trazendo aí, ela fala ela está falando alto e ela é o caminho. A gente tem que aprender muito com isso. E para isso é isso aí, Marquinhos, a gente precisa ter humildade. E você falou sobre monopólio, é um ponto importante que a gente vê essas movimentações hoje de seguradora. Como você enxerga essas fusões, aquisições. Vou te botar não é saia justa, não. É um ponto de vista que é diferente do nosso, que é tá? bom pro mercado, exatamente, porque olhando como corretor daqui, a gente pensa de uma forma, você pode pensar de outra. Você trazer pra gente. Então, assim, eu acho que toda fusão ela é necessária e ela é importante. O que não pode é se unificar muito. Mas aí está toda uma seguradora também, existe um mercado que registra e acompanha isso, você não pode fazer muitas fusões, isso tem limite para isso. Eu acho que o mercado é muito amplo. Quando você entra lá na SUSEP, a quantidade de seguradora que se tem, novas startups iniciando como seguradora, crescendo, se desenvolvendo. Agora, falar que isso vai acabar, não vai. Bobagem, não vai. A gente vai ter modelos de seguros, olhando o futuro, bem diferente. Diferente. Já tem hoje, da época da calculadora. Imagina, eu que comecei lá nos primórdios, a gente fazia cálculo na mão. Era PR, bônus, tudo na mão. Hoje você bota 3, 4 respostas lá, o cálculo já sai pronto. Então, assim, o futuro está aqui para garantir a continuidade. E a gente precisa estar se estabelecendo nele, aprendendo com ele. Então as fusões vão continuar. Eu não acredito em monopólio, Marcos, no mercado, seja ele qual for, seja na indústria, aonde for. Eu não acredito. Porque o monopólio, além de não ser saudável, ele é suicida. Eu não acredito nele. É um ponto positivo, né? Eu acho, E vai se unir. Então, uma seguradora que tá saindo daquele eixo de produto, porque a gente tem que entender que às vezes a seguradora ela quer se especializar só no benefício, então ela busca se beneficiar e ela começa a vender a carteira dela. Isso vai acontecer. Quem fez muito bem isso foi a Sul América, né? Uma parte aqui, outra ali, outra aqui. Vai acontecer e é natural. É que nós, como responsáveis que somos pelo mercado, não importa o lado, seja corretor ou segurador, nós temos que estar preparados e olhar isso com bons olhos, porque o mercado vai se movimentar sempre. Eu acho que, eu acho que é até um ponto que você vê, a bandeira permanece da seguradora, né? Ela tem a fusão, mas acaba lá permanecendo a bandeira, a mesma que era da seguradora, ou seja, a identidade se mantém, né? O produto meio que se mantém, ele só se enquadra naquele novo grupo. Vai ser um grupo, perfeito, né? Igual a Porto, a marca Porto, ela é única, ela é sólida, ela está ali estabelecida. Por trás dela, a gente tem lá as nossas verticais que se ampara por diversos produtos. Sim. Exatamente. Então, um exemplo do automóvel, né? Nós temos o Itaú, a Azul, a Mitsui e o Porto. São produtos para ser ofertados de acordo com o perfil do seu cliente, com a necessidade dele. Então, a Porto te dá essa possibilidade de você ter lá 4 produtos de ofertas de automóvel para você se identificar
e levar de acordo com aquele perfil. E o mais importante, né? Com a mesma entrega de serviço. Não, padrão. perfeito. Não porque aí nada. é qualidade. Porque aí você está falando do qualitativo. O qualitativo ele não tem oferta de venda. Ele é único. Ele é uma esteira de trabalho que tem que ser mantida e preservada. E aí uma pergunta. A gente estava até conversando sobre inteligência artificial. Ah, sim. Que a gente viu no exterior acontecer, na Inglaterra, outros países, a figura do corretor sair, né, e a compra direta às seguradoras. O que você acha hoje aqui no Brasil que tem acontecido com a inteligência artificial? Qual é a preocupação que você acha que o corretor vai ter? O que você acha, do seu ponto de vista, como ele deve se adequar? Então, faz uma explanação para a gente, que eu sempre falo, o seu ponto de vista é muito importante para a gente. Primeiro porque você viveu 40 anos dentro de uma seguradora, teve visão estratégica de mercado, das mudanças, desde o tempo da calculadora, do atuário até os dias de hoje, né? Ao disquete então, e internet. Gerar proposta de disquete. E eu passei pelo disquete. O disquete era ainda melhor, né? Mas, tinha melhorado muito, para ficar ruim daquele jeito tinha que melhorar muito, então, né? você vê por aí. Vamos começar essa resposta já falando pelos movimentos dos passados, né? Então a gente fazia cálculo manualmente, né? E aí chegou o disquete. Olha a tecnologia já existindo lá atrás. O corretor estava presente, não estava? Sim. Aí do disquete nós continuamos a tecnologia, o medo surgia ali por parte dos corretores, porque a tecnologia estava vindo, podia estar sendo dominante, tomando lugar, e aí chegou o CD. Meu Deus. Lembra? Caraca, você tinha que abrir na lateral. Na lateral. E aí a tecnologia foi avançando. Bom, eu comecei a falar lá dos anos 80 e já passei dos anos 90. Já está no ano 2000. O corretor está presente? Sempre. O corretor ele diminuiu ou ele expandiu? Expandiu. Então, nós tínhamos uma linha de aproximadamente, talvez, eu vou dar um chute aqui, nos anos 80, talvez de 10 mil corretores, e hoje nós temos quantos corretores cadastrados no Brasil? Passa dos 40 mil. Eu ia falar, uns 60 deve ser. Passa dos 40 mil. O IA não vem para substituir ninguém. Ela é uma linha de processo para ser utilizada para ser um facilitador das pessoas. Tudo utilizado de uma forma sábia vai favorecer o corretor. Eu não vejo no nosso país a figura do corretor distanciada hoje e nem a médio e longo prazo ainda. E você pode... Nós vamos surfar muito com o corretor. Você pode ter certeza disso, porque algumas seguradoras que colocaram cálculo para corretor, para segurado sem corretor, o segurado fez o seguro e na hora do problema ele teve que procurar um corretor para ajudar. Até porque ele não tinha formação, não era técnico. Eu citei aqui para vocês que eu tenho o quê? Que eu não abro mão de ter. Corretor de seguro. Corretor de seguros. E citei aqui também que o meu corretor me trouxe uma linha que eu não estava vendo. Eu estava tendo um gasto maior, e ele falou assim, vamos diminuir esse gasto, você já não precisa tanto mais dele, na linha de proteção familiar, e vamos constituir isso vamos fazer uma nova linha de seguro que pode te amparar, vamos levar isso para a Previdência. Olha que coisa bacana. E eu tenho experiência, hein? Mas a experiência não é tudo. Então a gente depende do corretor, e vai depender por muitos anos. Isso para mim é um fato. Eu ouso a falar aqui, sem temer nenhuma contra-resposta aqui, de que quem pensa que o corretor é uma figura que tem prazo de validade, está perdido. Deve procurar um desses meninos para se orientar. E me procure também, eu estou à disposição. Só tem menino aqui. Eu acho que essa IA, ela, como todo o processo da seguradora que veio lá de trás, o cálculo manual, enfim, só tem a ganhar o corretor e o cliente por ganho de escala. As coisas serem mais fáceis, um cálculo para um cliente ser mais fácil. Enfim, é só facilitador. Olha o que você trouxe de palavra, ganho de escala.
Ganho de escala é produtividade. Produtividade. A tecnologia, as seguradoras usam a tecnologia para avançar em escala. Isso aí. Veja, eu comecei a falar do disquete, hoje eu disse também aqui que com 3 respostas você já faz um cálculo. Sim. Olha o que você está tendo de Não tem mais, produtividade. praticamente não tem mais perfil de pergunta. Se não houvesse a inteligência, como é que onde a gente estaria? Não era possível. E assim, ó, eu digo sempre isso, seja em palestra, seja em bate-papo. A tecnologia está para nos servir e não ao contrário. Eu não conheço nenhum histórico que a gente foi servir a tecnologia, e sim que ela veio como um avanço para nos servir, para aprimorar algum avanço, alguma linha operacional, ganho de escala, para tudo na vida. Veja, a gente falou aqui, estava logo antes de começar o nosso podcast, a gente estava falando da telefonia. Sim. Então a gente tinha aquele telefone que a gente ia lá, falava alô e tal. Hoje você se comunica de uma forma muito boa e rápida. Muito rápida. Então você pode estar no Japão, você se fala em segundos, você se vê. Então a tecnologia, para a gente fechar aqui, ela veio para contribuir em avanços. Avanços tecnológicos a favor sempre do homem. Marcos, estamos chegando aí no fim do nosso bate-papo. Passou rápido demais, né? Foi bom, poxa. Foi bom demais, cara. Então, deixar o microfone aberto para você aí, falar suas redes sociais aí pra galera te seguir. Vai estar tudo lá na descrição do vídeo, mas certo. Deixar isso aí para você. Eu tô lá como Marcos Silva, seja no LinkedIn, no Instagram. Eu vou deixar aqui aberto para os corretores que queiram tirar alguma dúvida. Meu celular é 21 97202 7160. Agradecer a vocês por essa oportunidade, por esse aprendizado. Que isso. Sair daqui aprendendo com hoje me tornando melhor. Isso que é bacana. E feliz por vocês estarem ingressando nessa pegada, porque isso que é legal. É esse avanço. Isso é maior do que qualquer tecnologia. Com certeza. Não parem, sejam firmes, porque vocês são corajosos. Né? Zeramos a vida hoje, rapaziada. Mas uma coisa que Porra, a gente merece. Pessoas compram de pessoas. Isso aí. E a tecnologia. Tem que gerar, o ecossistema tem que ser aquele que todo fluir tudo direitinho, né? Aqui a gente tava conversando ali fora sobre você ver a pessoa no Instagram, depois você encontra com ela na rua, você acha que conhece ela, você nunca nem viu, aí você fala assim, ih, rapaz, calma aí, eu posso cumprimentar? Não posso? Assim, eu gosto do seu conteúdo. Tá todo mundo nesse você interage com a pessoa mentalmente, você vê que ela gosta de fazer uma caminhada, de fazer Sim, você se identifica, um futevôlei. Não posso também deixar de fazer o convite. Vão ao Rio de Janeiro me conhecer. E logo eu também vou estar lá com o meu podcast. Vai ter vocês como convidados. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Contribuindo com o nosso mercado, somando, né? Todos nós. Só falar o dia que a gente ia avisar. Eu estou preparando aí. E sabe o que é o mais interessante? A gente viaja muito para o sul e como tá repercutindo o trabalho que a gente vem fazendo. A gente não tem dimensão da onde ele está chegando. A gente começa com um bate-papo, tentando melhorar a vida, a venda de outros corretores até, igual o Marquinhos falou, e acaba que depois você atinge pessoas que você não faz ideia, né? E, Marcos, eu vou te dar... tá de parabéns pelo seu projeto e quero te desejar muito sucesso, que eu tenho certeza que você vai ter, como teve no nos mercado liderando até aí, hoje, então não vai ser diferente. Num salva de palmas bem recente, né? Obrigado. Valeu, galera. Valeu, gente. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Isso aí, valeu. Valeu.